Olá, bem-vindo ao passo a passo do vídeo, onde faremos essa fofurinha. Ele tem 15 centímetros, mas você consegue fazer maior, ok? Usando a mesma receita. Vamos à lista de materiais? Para tecer essa peça eu usei vários restinhos de linhas que eu tinha aqui. Trabalhei em linha dupla, pois eu queria usar lã. Essa é uma lã para bebê, então é uma lã bem fininha. Eu não tenho mais nem a embalagem dela, então eu não sei nem que lã é. Mas é uma lãzinha para bebê, com um tex bem fininho. E trabalhei em linha dupla. Fiz um parzinho com uma linha seda, aquela de polipropileno. Também bem fininha. Então, eu usei essas duas linhas aqui para o corpinho. Olha, eu gosto de trabalhar com linha seda, porque ela dá esse brilho na peça. E também, já para o coração, também usei uma linha para bebê, mesma espessura, e fiz o parzinho com a linha seda. Olha só. Ele fica com esse brilho. Fica muito bonitinho. Gosto bastante dessa duplinha. Já para os olhinhos e para o nariz, eu usei uma linha Anne. E para o narizinho usei uma linha dupla também, da Clea. Então, para os olhinhos e narizinho, uma linha um pouco mais fina do que eu estava usando, já que eu trabalhei com a linha dupla no corpo. Fibra siliconada, marcadores, tesoura, mais ó, minha pinça, que me auxiliam para fazer essa peça. Aqui. Se você quiser, você pode usar os olhinhos de segurança e o narizinho de segurança. Eu passo aonde você deve colocar durante o vídeo. Para uma peça desse tamanho, ela tá com 15 centímetros, os olhinhos número 5, número 8 no máximo, eu acho que ficam bom. Mas é questão de gosto. Você usa os olhinhos do tamanho que você acha que vai ficar fofo na sua peça. Mais uma vez, você pode usar outras linhas e você vai obter outro resultado. Amigurumi soft, amigurumi pelúcia, qualquer lã pelúcia, outros tipos de lãs, até barbante. Você sabe que eu trabalho com barbante para amigurumi também. Esses materiais não são obrigatórios, você pode trocá-los e transformar a receita. Você vai obter um resultado diferente, porém vai ficar muito fofo de qualquer forma. E vamos tecer. Vamos começar com a cabeça. Faremos um círculo mágico, nosso X nos dedos, a agulha, puxa, ponto baixíssimo para prender, ajusto, e aqui dentro eu coloco 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou alongar um pouquinho e vou puxar as minhas linhas do início. Volto com a agulha e vou lá no meu primeiro ponto. Esse ponto ele é apertado. Então, aqui. Já vou pegar essas linhas do início, vou passar por cima da agulha, porque eu vou escondê-las. Esses 6 primeiros pontos, eu fiz pontos baixos normais.
A partir de agora, farei o ponto X. Então, basta que eu passe a agulha por cima da linha. Ponto baixo normal, nós puxamos assim. No ponto X, nós puxamos assim. Faço um ponto baixo. Você viu que estou trabalhando de forma contínua? Isso quer dizer que eu não fechei a minha primeira carreira. E eu não fecho as carreiras nesta técnica que eu uso do amigurumi. Nós vamos simplesmente trabalhando sem fechar nenhuma carreira. Então, eu já fui direto no meu primeiro ponto, eu já fiz um ponto baixo. Volto no mesmo lugar e coloco mais um ponto baixo. Tendo assim o meu primeiro aumento. Vou puxar essa linha, para que ela fique bem justa. Esse buraquinho suma. Continuo passando esse fiozinho por todos os pontos, tá? Para que eu vá fechando ele junto com os meus pontos. Então, eu vou fazer aumento novamente, 2 pontos baixos no mesmo lugar, e farei isso em todos os meus pontos. Cheguei ao final da minha carreira, eu tenho 12 pontos. Vou colocar um marcador. Só coloco ele em cima dos pontos. Continuo escondendo esse fio. Agora nós faremos um ponto no próximo ponto e um aumento no ponto seguinte. Então, 2 pontos baixos no mesmo lugar. No próximo, um ponto. No seguinte, 2. Então, a minha sequência, o seguinte, um aumento. Então, a minha sequência é um ponto e um aumento. Por toda a carreira, vou repetir isso 6 vezes. Cheguei ao final da minha carreira, tenho 18 pontos. Subo o marcador. Próxima carreira, vou fazer um ponto, mais um ponto, uma sequência de 2 pontos. E agora, um aumento. E essa é a minha repetição. 2 pontos baixos, um para cada ponto de base e um aumento. Vou repetir isso 6 vezes. Termina a quarta carreira com 24 pontos. Quinta carreira, vou subir o marcador, ó, só coloco para trás. Agora faremos uma sequência de 3 pontos baixos. Estou trabalhando com linha dupla, ela enrosca às vezes. Então, 1, 2 e 3. E no próximo, um aumento. Então, essa é a minha sequência. 3 pontos e um aumento. 2 e 3, um ponto para cada ponto de base. E agora sim, 2 pontos juntos. Finalizei a quinta carreira com 30 pontos. Vou subir o marcador. Agora, faremos uma sequência de 5 carreiras de ponto sobre ponto. Então, não teremos aumentos nessas carreiras. Basta fazer um ponto em cima do ponto de base, mantendo esses 30 pontos. Vamos começar com a cabeça. Faremos um círculo mágico, nosso X nos dedos, a agulha, puxa. Finalizei as minhas 5 carreiras sem repetições, então estão aqui. Veja que eu não subo mais o marcador,
quando eu estou em carreira de repetição. Assim eu não preciso ficar voltando no início para contar. Eu apenas volto onde eu marquei pela última vez. Então estão aqui: sexta, sétima, oitava, nona e 10ª carreira. Vou subir o marcador agora. Na 11ª nós faremos uma sequência de 7 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. 5 aumentos. 1, 2, 3, 4, 5. Então temos aqui 5 aumentos. Agora uma sequência de 6 pontos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Novamente a sequência de 5 aumentos. 2, 3, 4, 5 e 7 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Então temos 7 pontos, 5 aumentos, 6 pontos, 5 aumentos e novamente 7 pontos. Termino a 11ª carreira com 40 pontos. Subo o marcador. Na 12ª carreira nós faremos 8 pontos. Uma sequência de 8 pontos baixos. Agora entramos numa sequência de um aumento e um ponto. Vamos repetir essa sequência 4 vezes. Eu fiz uma vez, um aumento, um ponto, 2 vezes, um aumento, um ponto. Três vezes, um aumento e um ponto, 4 vezes. Então, eu fiz a minha sequência 4 vezes. No próximo ponto, eu vou fazer um aumento. Agora, faremos 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E vamos repetir novamente a sequência. Um aumento, um ponto. Faremos isso 4 vezes. Um aumento e um ponto. Aumento e um ponto. 4 vezes e um ponto. Agora temos mais um aumento no próximo ponto. E nos demais pontos, faremos 8 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Termino a minha 12ª carreira com 50 pontos. Vou subir o marcador. Agora eu vou fazer
3 carreiras de ponto sobre ponto, mantendo esses 50 pontos. Então, a 13ª, 14ª e 15ª carreira, teremos ponto sobre ponto. Vamos ficar atento nessas carreiras, pois é nas carreiras de repetições que nós relaxamos, pois não precisamos ficar contando pontos e acabamos colocando um ponto a mais ou pulando um ponto. E assim não teremos, ao final da carreira, a quantidade de pontos necessária para seguir a peça. Finalizei as 3 carreiras de repetições. Estou na 16ª carreira e faremos 8 pontos baixos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Agora entraremos numa sequência. Uma diminuição. Veja que eu vou pegar apenas a argolinha da frente. Aqui eu tenho a argolinha de trás e a argolinha da frente. Eu vou pegar nos próximos 2 pontos apenas a da frente. Pego essa. Vou para a próxima. Pego essa. Puxo o ponto e fecho normalmente. Agora, um ponto. Essa é a repetição. Uma diminuição e um ponto baixo. Vamos fazer 4 vezes. Uma diminuição. Um ponto baixo. Segunda vez. Uma diminuição. Um ponto baixo. Terceira. Uma diminuição. E um ponto baixo. Finalizei as repetições. Agora faremos mais um ponto baixo. Pronto. Agora eu vou fazer 6 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E entraremos novamente na sequência. Uma diminuição. Um ponto baixo. Vou repetir 4 vezes. Já fiz uma, estou na segunda. 1, 2, 3. E 4. Pronto. Finalizei a repetição. Agora eu vou fazer mais uma diminuição. E finalizo essa carreira com 8 pontos baixos. Temos aqui 40 pontos. 17ª carreira. Subindo meu marcador. Vou fazer uma sequência de 7 pontos baixos. 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Agora, 5 diminuições. Então, faremos uma sequência de 5 diminuições. 1, 2, 3, 4,
4, 5. Novamente, 6 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E vou repetir as 5 diminuições. 1, 2, 3, 4, 5. E finalizo a carreira com 7 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Chega o final da 17ª carreira, temos 40 pontos. Agora eu vou subir meu marcador. Caso você queira colocar os olhinhos de segurança, volte na frente da peça, encontre os 5 aumentos que temos nas laterais da 11ª carreira, centralize, aqui temos 6 pontos, aí pegue o ponto central, conte 2 pontos para cá e no terceiro coloca uma olhinha, 2 pontos para lá e no terceiro coloca uma olhinha. Verifique se está tudo bem centralizado e então você pode colocar as travas. O mesmo vale caso você queira colocar o focinho. Vamos para a 18ª carreira. Farei aqui 3 pontos baixos, 2, 3, e uma diminuição. E essa é a sequência da minha carreira. Então, eu tenho 3 pontos, um ponto para cada ponto de base. E uma diminuição. Teremos essa sequência repetida 6 vezes nessa carreira. Já fiz 2 vezes, vou fazer mais 4. Chego ao final dessa carreira com 24 pontos. Subo meu marcador. Na próxima carreira, 19ª, nós faremos um ponto e uma diminuição. Essa é a sequência dessa carreira. Um ponto e uma diminuição. Repita essa sequência 8 vezes. Ao final da carreira, tenho 16 pontos. Agora eu vou dar uma ajeitada aqui, porque nós colocaremos o enchimento. O enchimento é só colocar e ir abrindo ele. Não faça bolinhas, não coloque tudo junto no mesmo lugar. A não ser que você queira marcar algum detalhe, que é o que nós faremos nas bochechinhas, para ele ficar bem bochechudo. Se você estiver usando os olhinhos de segurança, nessa parte você coloca com um pouco mais de cuidado o enchimento, para que os olhinhos fiquem na posição correta. O enchimento pode deixar o olhinho torto.
Na última carreira, faremos diminuições em todos os pontos. Então, eu venho, faço de meu ponto baixo, fechando 2 pontos juntos. Tem que manter bem a tensão aqui. Os pontos não fiquem muito abertos. O ponto fechado, ele já tem tendência a ficar mais aberto. Estou colocando o meu dedo entre o enchimento e a peça para tentar não puxar o enchimento para fora. O enchimento atrapalha nesse momento. Mantenha bem a tensão. Essa argolinha aqui que você tem que prestar atenção, que se ela tiver um pouquinho frouxa, um pouquinho que seja, o buraco já fica mais aberto. Então a gente fecha, segura bem firme e faz os pontos. Pronto. Tiro o marcador. Aqui eu vou fazer mais um ponto. Esse ponto é só porque eu não gosto de finalizar a peça com uma diminuição. Aqui eu tenho, então, as minhas 2 linhas. Essa linha aqui eu vou cortar aqui, pequena mesmo, não vou cortar muito, porque eu não uso essa linha para fazer o arremate. Esse eu corto um pouquinho mais longo, que é essa linha aqui que eu vou usar para o arremate. Essa linha de polipropileno é muito escorregadia, ela atrapalha na hora de arrematar. Linha na agulha. Agora eu vou pegar nessas pontinhos apenas a argolinha de fora, tá? Então, nós temos aqui a nossa correntinha e nós vamos pegar só na argolinha de fora. Todas elas. Pego nessa, são 8 argolinhas, então vamos passar 8 vezes. Pronto. Agora eu puxo. Volto no primeiro ponto e passo novamente. Só para ficar bem firme. Pronto. Agora nós vamos ir lá pro lado. Qualquer um dos pontinhos aqui, e nós vamos dar um nó junto com essa daqui, tá? Se você não estiver trabalhando com 2 linhas, não precisa se preocupar com essa parte. Eu vou nessa linha, vou entrar com ela aqui no meio, bem no meio do meu anel mágico. Isso que nós acabamos de fazer foi um anel mágico invertido. Vou sair no mesmo ponto. Vou dar um nó. E agora... no mesmo buraquinho, eu vou levar para outro ponto. Qualquer lugar, tá? Não tem lugar certo.
Esse aqui também no mesmo ponto. Aí eu coloco em outro lugar. Assim o enchimento ajuda a segurar. Puxei os dois, fiz o nozinho entrar dentro do buraco. Agora eu arremato. E você nunca mais verá esse nó. Tá, prontinha a nossa cabeça. Agora você ajeita a peça, arruma tudo para ficar tudo certinho. Agora faremos o corpinho. Vamos fazer o nosso círculo mágico. Ponto baixíssimo para segurar. Ajusto. Aqui dentro eu vou colocar os meus 6 pontos baixos. Um, 2, 3, 4, 5, 6. Ajusto o anel mágico. Vou lá no meu primeiro ponto. Mais uma vez iremos trabalhar de forma contínua, sem fechar as carreiras. Eita, ponta apertada. Vamos lá. Já vou esconder essa linha também. E aqui faremos aumentos em todos os pontos. Então, coloco um ponto baixo no mesmo lugar, outro ponto baixo. E repetirei 6 vezes. Um aumento para cada pontinho. No final da segunda carreira, tenho 12 pontos. Preste atenção para que o anel mágico esteja bem fechado. Se ainda dá para puxar a linha e deixar ele bem fechadinho. Já vou colocar o meu marcador. Agora eu vou fazer no primeiro ponto um ponto baixo, no segundo um aumento. Ainda estou escondendo aqueles fiozinhos do início. E essa é a minha sequência. Um ponto e um aumento. Eu vou repetir essa sequência 6 vezes nesta carreira. Final da terceira carreira, tenho 18 pontos. Subo o marcador. Agora faremos um ponto. No próximo, mais um ponto. No seguinte, um aumento. E essa é a sequência. 2 pontos baixos, cada ponto para um ponto de base e um aumento. 1, 2 e agora o aumento. Vou repetir 6 vezes. Final da quarta carreira, tenho 24 pontos. Subo o marcador. Farei uma sequência de 3 pontos baixos. 1, 2, 3 e um aumento. Então, a sequência agora são 3 pontos e um aumento, que eu vou repetir 6 vezes. 3 e um aumento. Chegou o final da quinta carreira, tenho 30 pontos. Subi o marcador. Agora eu vou fazer 5 carreiras de repetições. Então, eu vou manter esses 30 pontos na sexta, sétima, oitava, nona e 10ª carreira. Prestando atenção que essas carreiras de repetição a gente relaxa e podemos perder pontos, ou colocar aumentos, ou pular pontos sem querer. Principalmente nas partes que tem os aumentos, que o ponto pode ficar menorzinho e a gente pula para o próximo.
Cheguei ao final da 10ª carreira. Ainda tenho os 30 pontos. Eu sempre paro nessa carreira e conto para ver quantos pontos eu tenho. Porque às vezes acontece de pular algum ponto. Aí eu já consigo ajustar. Na 11ª carreira, nós colocaremos nossa, 2 e 3. Sequência de 3 pontos baixos. E agora eu vou fazer aquela diminuição, pegando o ponto pela frente. 2. Então, essa é a sequência que eu vou repetir 6 vezes. 3 pontos baixos e uma diminuição. Chego ao final da carreira com 24 pontos. Subo o marcador. Agora eu vou fazer 2 carreiras de repetições. Então, eu vou apenas fazer ponto sobre ponto, mantendo os 24 pontos. Na 12ª e na 13ª carreira. Só faço um ponto para cada ponto de base. Chegamos na 14ª carreira. Agora faremos um ponto, 2 pontos e a diminuição pegando pela frente. Essa é a sequência que eu vou repetir 6 vezes. 2 pontos e uma diminuição. Já subi o marcador e agora novamente farei 2 carreiras e repetições. Então, a 15ª e a 16ª carreira, eu mantive os 24 pontos de base. 17ª, farei um ponto, uma diminuição. Essa é a sequência. Um ponto, uma diminuição, e vou repetir 6 vezes. Final da carreira, eu tenho 12 pontos e vou repetir essa carreira mais uma vez. Vou manter esses 12 pontos. Apenas uma vez, tá? 19ª carreira. Eu já coloquei enchimento aqui. Agora, na 19ª carreira, nós faremos novamente um ponto e uma diminuição. Colocando o dedo entre o enchimento e a peça. Para o enchimento não sair. Final da carreira. Vou tirar o marcador. E vou fazer mais um ponto baixo. Alongo o fio e corto. Preciso deixar um pouquinho porque nós vamos costurar o pescoço na cabeça. Corta um pouquinho mais longo. Aqui eu vou ter que colocar um pouquinho mais de enchimento, porque ficou sem enchimento nessa parte. Então, eu vou pegar a minha pinça. Vou colocar enchimento aqui. Se você não tiver pinça, usa a tesoura. Antes de usar essa pinça, eu usava essa tesoura, viu? Eu não comprei essa pinça especialmente para isso, eu simplesmente tinha essa pinça e nunca tinha usado.
Até que eu vi uma colega usando e... Ó, boa ideia. Mas ela usa uma pinça de sobrancelha. Pronto. Agora sim. Tá fofinho. Agora faremos as mãos. Vamos prestar atenção, pois tem diferença entre a mão esquerda e a mão direita. Já tenho o meu anel mágico, vou começar com a mão esquerda. Então, aqui dentro eu vou colocar 5 pontos baixos. 2, 3, 4 e 5. Vou lá no meu primeiro ponto, aquele que é bem apertado, puxo e vou fazer aumento em todos os meus pontos. Então, terei 5 aumentos nessa carreira. Olha como o buraquinho do anel mágico está se abrindo. Depois nós fechamos. Pronto. Segunda carreira, tenho 10 pontos. Vou fechar meu anel. Vou colocar o marcador. Na terceira carreira, nós colocaremos 4 pontos. 1, 2, 3 e 4. Agora faremos um ponto pipoca de pontos baixos alongados. Ponto pipoca, nós colocaremos 4 pontos baixos alongados no mesmo ponto de base. Então, eu tenho aqui o meu ponto. Vou fazer ponto, vou puxar. Agora eu vou alongar o ponto. Ao invés de passar nas 2 correntinhas que nós temos aqui, nós vamos passar apenas em uma. E agora sim eu volto e passo nas 2. Tem um ponto baixo alongado por esta correntinha. Agora eu tenho que fazer isso mais 3 vezes. 2, 3, 4. Alongo aqui um pouco. Volto esses 4 pontos. 1, 2, 3 e 4. 1, 2, 3 e 4 aqui, ó. Coloco a minha agulha. Vou pegar a correntinha, ajusto e vou puxar. Tem um ponto pipoca de 4 pontos baixos alongados. Agora eu venho no meu próximo ponto, veja bem onde é. Aqui. E vou finalizar a carreira com 5 pontos baixos normais. Puxe bem aqui, tá? Puxe bem justo. Então, tem 1, 2, 3, 4 e 5. Aqui deveria estar meu marcador, mas ele caiu. Até aqui, a terceira carreira, as 2 mãos são iguais, tá? Tanto a direita quanto a esquerda. Agora é que vem a diferença. Mão esquerda,
nós faremos 5 pontos. 1, 2, 3, 4. E aqui, ó, está o 5º ponto, em cima do ponto pipoca. 5. Agora faremos uma sequência de 2 diminuições, pegando o ponto pela frente. Nós vamos no próximo ponto. Diminuímos 2 pontos. No próximo, mais uma diminuição. No seguinte, um ponto baixo. Chegamos no início da carreira. Subiu o marcador. 5ª carreira. Nós vamos fazer 4 pontos. 1, 2, 3, 4. E 2 diminuições, novamente. 1. E 2. E finalizo essa carreira com 6 pontos. Agora eu vou subir meu marcador e farei 5 carreiras de ponto sobre ponto, mantendo esses 6 pontos baixos. É só fazer ponto sobre ponto. Um ponto para cada ponto de base. No final da 10ª carreira, temos 6 pontos. Então, nós vamos dobrar ao meio, prestando atenção no polegar. Vamos deixar 3 pontos para cima, 3 pontos para baixo. Nós vamos pegar a agulha e vamos colocar ela em 2 pontos ao mesmo tempo. No primeiro e no último, dessa forma. Assim, ó. Então, eu vou colocar a minha linha lá para trás. Vou ajustar aqui. Aí, vou colocar no primeiro e no segundo. Vou puxar essa linha e vou fazer um ponto. Então, eu fiz um ponto pegando os 2 lados. Vou pular o próximo ponto, tanto esse quanto esse, e vou lá para o último. E vou colocar nos 2 igual. E faço ponto baixo. Alongo e corto com um espacinho, porque nós vamos precisar para a costura. Não muito, porque é uma peça pequena. Essa peça não vai enchimento, tá? É assim mesmo. Agora a mão direita. Então, eu já fiz meu anel mágico, 5 pontos. Na segunda carreira, fiz 5 aumentos, ficando com 10 pontos. Na terceira carreira, 4 pontos. O ponto pipoca de 4 pontos baixos alongados e 5 pontos. Cheguei na 4ª carreira. Farei agora um ponto, 2 diminuições seguidas. Uma e 2. Agora os 5 pontos. Uma, 2, 3, 4 e 5. Tenho aqui os 8 pontos. Na 5ª carreira, eu já começo com as 2 diminuições.
Uma, duas. E agora os 4 pontos. 3, 4 aqui. 1, 2, 3 e 4. E já posso subir as minhas 5 carreiras com os 6 pontos. Então, aqui temos os 2 lados. Esse detalhe aqui que faz um lado ser o esquerdo e o outro ser o direito. Agora faremos os pezinhos. Os pezinhos, os 2 lados são iguais. Então, tudo que fizermos aqui, vamos repetir para o próximo. Então, vamos colocar 7 pontos baixos dentro do anel mágico. 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Vou alongar. Volto no primeiro ponto e faço um aumento. Nessa carreira faremos 7 aumentos. É só fazer um aumento para cada ponto de base. Final da segunda carreira, temos 14 pontos. Já coloquei meu marcador. Agora eu vou fazer um ponto e um aumento. Essa é a sequência que eu vou repetir 7 vezes. Um ponto e um aumento. Final da terceira carreira, tenho 21 pontos. Agora eu vou repetir essa carreira 2 vezes, mantendo os meus 21 pontos de base. Vou fazer apenas ponto sobre ponto. Quarta e quinta carreiras finalizadas, mantive os 21 pontos. Subo o marcador. Agora faremos um ponto e uma diminuição. Vou repetir essa sequência 4 vezes. Então, temos uma vez, um ponto, uma diminuição, 2, um ponto, uma diminuição, 3. Deixa eu refazer esse aqui que ficou zoado. Agora sim. 3, um ponto e uma diminuição, 4. E vou fazer os 9 pontos restantes. 1, 2. Subo o marcador. Agora nós faremos uma sequência de 5 diminuições. Aqui. É só pegar a argolinha da frente 5 vezes. 1, 2. 3.
4, 5. E os 7 pontos restantes. 2. Tem 12 pontos aqui. Oitava carreira, eu farei 1 ponto, uma diminuição. Vou repetir essa sequência 4 vezes. Chegou ao final dessa carreira com 8 pontos. Agora eu vou repetir esses 8 pontos por 6 carreiras. Então, da 9ª à 14ª carreira, vou manter ponto sobre ponto. Vamos dar só uma alongadinha aqui e colocar enchimento. Nessa peça, o enchimento vai só aqui na parte de baixo. Vamos colocar já esse enchimento. Não quer entrar? Vai entrar. Tá parecendo só queimado. Pronto. Agora sim, eu vou subir as minhas 6 carreiras. Cheguei ao final da 14ª carreira, vamos fazer a mesma costura que fizemos no braço. Aqui teremos 3 pontos baixos. Então, nós vamos dobrar aqui, vendo bem certinho onde é a pontinha do pé. Se por acaso você precisa fazer um ponto ou tirar um ponto para que fique bem centralizado, não tem problema. Só tem que colocar 4 pontos para baixo e 4 pontos para cima, que o bico esteja bem aqui na frente. Colocamos a agulha e vamos fazer igual fizemos lá no nosso bracinho. Colocamos aqui. Pronto. Colocamos no último. Puxamos. Linha dupla. Tem dessas. Você acaba puxando mais linha do que deve. Vou fazer novamente. Agora foi. Aqui fica um pouco frouxo. Essa linha aqui tem que ficar justa. Pronto. Um ponto. No próximo. Mais um ponto. Agora eu vou pular o seguinte e vou lá para o último. Eu preciso de 3 pontos aqui. Agora sim. Vou alongar um pouquinho e vou cortar, porque precisamos para costurar. Já posso tirar esse marcador. Pronto. E já temos os 2 lados. Agora faremos as orelhas. As orelhas também são 2 peças iguais. Já tenho o meu anel mágico, onde colocarei 5 pontos baixos. 2, 3, 4, 5. Alongo, puxo. Agora eu vou lá no meu primeiro ponto. Pegar os meus linhas iniciais. Nossa Senhora. E agora eu vou colocar 5 pontos. Nós vamos fazer ponto sobre ponto. 1,
5. É mais difícil de fazer essa carreira mesmo, porque são poucos pontos. Deixa eu ajustar. Agora eu vou virar a peça, porque ela tende a fazer para dentro. Nós temos que colocar do lado certo. Agora, na próxima carreira, eu vou fazer 5 aumentos. Vou lá no meu primeiro ponto. Vou fazer um aumento. Vou fazer aumento em todos os outros pontos. Final da terceira carreira, tenho 10 pontos. Na próxima carreira, eu vou repetir esses 10 pontos. Quinta carreira, vamos fazer um ponto e um aumento. Nós vamos repetir essa sequência de um ponto e um aumento 5 vezes. Um ponto e um aumento. Finalizei a quinta carreira com 15 pontos. Agora eu vou colocar o marcador e vou subir 5 carreiras de repetições. Então é só fazer ponto sobre ponto, mantendo os meus 15 pontos. Farei da sexta à 10ª carreira, esses mesmos 15 pontos. Finalizei a 10ª carreira, já subi o marcador. Agora eu farei um ponto e uma diminuição. Vou repetir 5 vezes. Um ponto, um ponto e uma diminuição. Décima primeira carreira finalizada, nós temos 10 pontos. Vamos fazer uma carreira de repetição, mantendo esses nossos 10 pontos. Essas peças que têm pouquinhos pontos, eu vou dobrando a peça assim e vou girando para que eu consiga manter a tensão do ponto. E o ponto não fique muito largo e não faça buracos. É só dobrar a peça e ir girando. Pronto, cheguei ao final da 12ª carreira, subo o marcador. Última carreira, faremos uma diminuição, 3 pontos. Dois e 3. Vamos repetir novamente. Uma diminuição e os 3 pontos. Um, 2 e 3. Já posso alongar e cortar. Tenho aqui as 2 orelhinhas. Para a cauda do coelho, nós faremos um pompom. Para isso, eu vou enrolar a minha linha, apenas a lã, algumas vezes nos meus dedos. Vou enrolar cerca de umas 50 vezes. Pronto. Agora eu tiro. Tem um pedaço de outra linha. Já posso cortar.
colocando essa linha no meio desse meu bolinho. Agora eu vou fazer um nó, mas vou passar ele 2 vezes. Passei uma, passei 2. E puxo. Tem que puxar ele no meio, tá? Então, ajeite aí, para que ele fique bem centralizado. Agora eu puxo. Depois eu venho. Deu mais um nó. Pronto. E aqui nós vamos amarrar no coelhinho. Cuidado para não perder essa linha. Mas você pode colocar outra também. Aí corta. Corta. Nós cortamos tudo. Aqui estão as linhas iniciais. E agora nós ajeitamos esse pompom. Eu não gosto de fazer pompom. Só que fica muito bonitinho. Tem que cortar todos os lados para eles ficarem do mesmo tamanho. Acho que tá bom. Aqui é o nosso pomponzinho. Para o coração faremos um anel mágico com 6 pontos baixos. 3, 4, 5 e 6. Volto no meu primeiro ponto. E agora eu vou fazer 6 aumentos. Um aumento para cada ponto de base. Se tenho na segunda carreira, então, 12 pontos. Na próxima, terceira carreira, 1 ponto e um aumento. Vou repetir 6 vezes. 1 ponto e um aumento. Finalizo a minha terceira carreira com 18 pontos. E na seguinte, faço 2 pontos e um aumento.
E vou repetir essa sequência de 2 pontos em um momento 6 vezes. Finalizei a quarta carreira com 24 pontos. Coloquei o marcador, pois agora subiremos 3 carreiras de ponto sobre ponto. Basta manter esses 24 pontos de base. Agora vamos alongar esse fio. Vamos cortar. Não precisa deixar muito longo, pois não iremos costurar essa peça. Só puxar. Faremos outra peça igualzinha a essa, da mesma maneira. Finalizei a segunda peça. Posso tirar meu marcador. Agora, nós vamos virar a peça dessa maneira. Vamos pegar a agulha, colocar aqui. Vamos lá na outra peça. No nosso último ponto, colocaremos a agulha também. Vou deixar essa aqui. Vou fazer um ponto baixo. No próximo, coloco aqui e coloco lá no outro. Mais um ponto baixo. Então, temos 2 pontos costurando as 2 peças. Elas já estão unidas. Agora, nós vamos lá na peça do nosso lado esquerdo. Aqui, vamos costurar só desse lado agora. Vamos costurar todos os pontos desse lado. Temos 22 pontos. Agora, nós faremos um ponto nessa união aqui. Então, é bem no meio, onde nós colocamos as 2 peças. Vamos lá do outro lado e faremos os 22 pontos do outro lado também. E 22. Novamente faremos um ponto nessa união. Então, temos 46 pontos aqui. Ok? Agora, nós faremos aqui o meu primeiro ponto. Nós faremos pontos baixos até chegarmos a um ponto antes do ponto da união, que é o nosso ponto central. Vamos fazer 21. Então, fizemos 21 pontos. Estamos a um ponto antes do ponto central. Aqui, faremos uma diminuição tripla. Então, nós vamos pegar um ponto, 2 e 3. Então, pegamos esse ponto, o ponto central, e um ponto lá do outro lado. Ajustamos bem essa linha, para não ficar buraco. E pronto. Temos uma diminuição tripla. Agora, nós vamos lá do outro lado e faremos novamente 21 pontos. Até chegar a um ponto antes do ponto central. Aqui agora não é mais necessário ficar contando os pontos. Você já sabe que precisa chegar até um ponto antes do ponto central. Então, você tece até chegar nesse ponto. Aqui é o meu penúltimo ponto, que é o ponto central, e o ponto seguinte. Vou fazer uma diminuição tripla.
E agora eu vou fazer novamente. Vou tecer até chegar no ponto, antes do ponto central do outro lado. E a partir daqui é apenas isso. Vai tecer, chegar no meio e fazer uma diminuição tripla. Tecer, chegar no meio e fazer uma diminuição tripla. Até o coração crescer e faltar apenas 6 pontos. Deixa eu apenas pontuar alguns detalhes. Primeiro, sempre um ponto antes do ponto central. Segundo, a diminuição tripla, nós também pegamos apenas a argolinha da frente, ok? Não é no ponto inteiro. Depois, não esqueça de manter a linha bem tensionada para não ficar buraco. Essa linha aqui, ó, essa aqui, ó, é bem tensionada mesmo. As diminuições pedem isso. Para não ficar buraco. Cuidado na hora de fazer o próximo ponto. Veja, aqui ó, vou desmanchar esse ponto só para a gente ver certinho. Veja, aqui ó. Cuidado para não fazer um aumento nesse ponto quando for fazer o ponto seguinte. Está aqui ó. Esse é o próximo ponto. Para que a gente não pule pontos sem querer e não faça aumentos. Então tá aqui. Esse é o ponto seguinte. Então tem que prestar uma atenção apenas nesses detalhes. Já teci, tenho 6 pontos aqui. Então eu cresci 10 carreiras. Então, segui meus pontos fazendo as diminuições triplas centrais por 10 carreiras. Já cortei a minha linha. E vou colocar enchimento aqui. Você pode colocar o enchimento antes de chegar num buraquinho tão pequeno. A peça está bem cheia, firminha. Agora eu vou fazer... Aqui estão os meus pontos. Eu vou pegar... Vou fazer um anel invertido. Vou pegar os pontos... Apenas as argolinhas de fora dos pontos. Em todos os pontos eu farei isso. Pronto. Agora vamos lá do outro lado. Vamos vir aqui. Agora eu vou pegar isso aqui e vou subir. Ajeito meu enchimento, para que o coração fique pontudinho, centralizado. Agora eu vou vir aqui e vou pegar essa linha aqui de cima. Eu estou trabalhando com linha dupla, então eu vou ter que fazer isso 2 vezes. Mas se você estiver trabalhando com linha normal, vai precisar fazer isso uma vez só. Assim. Faço a mesma coisa com a outra linha. O coração está prontinho. Agora vamos costurar a nossa peça. Aqui, vou começar pelo corpo e a cabeça. Vamos tirar esse pequeno degrau que existe aqui. Tô com a linha na agulha. No próximo ponto eu vou pegar apenas a argolinha de fora. Puxar. Depois eu vou no ponto seguinte e vou passar a linha lá pra dentro.
Vou voltar no meu último ponto. E vou colocar lá para dentro. Lá para dentro e já coloquei lá para fora. Aqui já está pronto para costura. Essa linha, como eu estou trabalhando com linha dupla, eu já vou deixar essa linha para cá. Agora, coloco a agulha de novo, vou pegar a minha cabeça, eu vou costurar nesses pontos aqui, ó. Eu tenho 8 pontos aqui e tenho 8 pontos aqui. E é aqui que eu vou costurar. O corpo não tem lado certo. A única coisa que a gente vai fazer é deixar essa parte do final para trás. Então, aqui é a parte da frente da cabeça, eu vou deixar assim, tá? Que tá aqui. Essa é uma costura bem simples, então vou virar aqui. Eu venho aqui, ó, pego na última carreira, depois eu vou lá no meu corpinho, volto no meu último ponto e passo pro seguinte. Em cima, eu volto no meu último ponto, aonde a linha está saindo, ó, e passo pro seguinte. Puxo, deixo bem justo. Eu volto no último, onde a linha está saindo, e vou pro seguinte. Lá em cima, a mesma coisa. Eu sempre volto onde a linha está saindo, para o ponto ficar bem firme. A costura vai ficar bem firme. Vou fazer isso em todos os pontos. Eu costurei todos os pontos e a cabeça tá um pouco mole. Então, nós vamos costurar novamente. Pronto. Agora eu vou pegar essa linha, vou encontrar lá com a outra. E vou arrematar. Está assim. Agora vamos colocar os pezinhos. Os
pezinhos e os bracinhos nós vamos fazer um pequeno ajuste. Aqui no último ponto, ele é um ponto frouxo. Olha, ele solta muito fácil. Então, nós vamos pegar, tô com a linha na agulha. Ele tem essas duas argolinhas aqui, ó. Essa e essa. Aqui, ó. Essa aqui e essa daqui, tá vendo? Então, nós vamos passar de baixo para cima, dentro das duas. Só passar. Pronto. Agora o ponto é firme, ele não solta mais. Aí eu vou pegar e vou colocar ele para frente. Eu vou fazer isso em todas essas peças. Os bracinhos e as perninhas. Ok? Agora nós pegamos o nosso corpinho. Vamos colocar assim. Pois ele vai ficar sentado. Aqui, ó. Vamos colocar aqui no meio. Aqui no meio da peça. Colocamos no meio. Lá no corpo. Eu desci 3 carreiras. 1, 2, 3. E voltei pra cá. Já tô passando aqui, ó. Puxo. Ó. Agora eu vou pro próximo ponto. Tô passando dentro da peça. Volto. Próximo. Deixa eu ver. Vamos ser lá embaixo. É só passar algumas vezes. Para que ele fique bem firme. Pronto. Agora eu vou lá pro final. Já esse fio, como eu estou com linha dupla. Esse aqui eu só vou passar lá pra dentro. E vou sair lá em cima. Assim nós vamos arrematar as duas linhas juntas. Aqui. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Para centralizar a outra perninha igual, você vê aqui, ó. Segue a linha em que foi feita a costura desse lado. Nessa linha aqui, ó. E centraliza a peça aqui, como nós fizemos lá na frente. Vou colocar o bonequinho sentadinho, para ver se eles estão na mesma altura. E pronto, já posso costurar. Aí a costura é igual do outro lado, tá? As linhas aqui atrás, as duas juntas. Só dar um nozinho e arrematar. Da mesma forma que fizemos com a cabeça e o corpo. O braço, você precisa apenas ter o cuidado de que o braço esquerdo fique do lado esquerdo e o direito do lado direito, tá? Aquela marcaçãozinha que nós temos na palma da mão, fique para dentro. Já fiz aquele ajuste no primeiro ponto. O braço eu costuro a segunda carreira, que está visível aqui, também centralizada. Eu centralizo
a peça e costura, ok? A costura do braço é igual à da perna, então não tem diferença, não tem dificuldade. Só vou ver o ponto central, costurar. As orelhas, nós faremos um ajuste aqui. Vamos dobrar. Vamos colocar a agulha lá do outro lado. Costurar assim, para que ela fique dobradinha. Voltamos. As orelhas costuraremos assim. Nós centralizamos. Costuramos na terceira carreira. Claro que você pode costurar em outra carreira, se você preferir. Prefiro que ela fique mais abertinha. Ou que as duas fiquem juntinhas assim. Assim. Elas ficam bonitinhas de qualquer forma. Vamos lá. Então, na terceira carreira, centralizado, eu apenas vou colocar um pontinho. Vou lá do outro lado. Vou pegar aqui, ó. Não foi muito para cima. Sim, agora sim. Volto no mesmo ponto. Vou lá para baixo. Volto no mesmo ponto. Vou lá para cima. Agora venho aqui. Vou costurar esse pedaço de trás. Eu tô indo e voltando sempre no mesmo ponto. Mais uma vez. Agora eu vou sair lá atrás. Esse aqui nós também colocaremos lá atrás. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Vou lá na minha terceira carreira. 1, 2, 3, aqui. Vou pegar um ponto. Vou fazer a mesma coisa. A cauda, nós vamos colocar entre a quinta e a sexta carreira. Centralize aqui. Ok? E daí, é só colocar. Vou passar aqui novamente por dentro. Vou dar um nó. Puxa bem firme. Pronto. Agora eu vou colocar ela lá pra dentro. Pronto. Estou com um pedaço da linha azul para bordar os olhos. Aqui, ó. Essa é a carreira que temos os 5 pontos onde fizemos os aumentos.
Então eu vou colocar. Colocar aqui. Subir só 2 pontos. Deixar um espaço maior para conseguir arrematar. Esses olhinhos bordados, eles são bem simples. A gente podia colocar um olho feito de crochê mesmo, mais elaborado. Porém, eu gosto muito desses olhos. Agora eu vou lá para o outro lado. Aqui. Ui, tá prendendo os bracinhos. Pronto. Vou descer esse lá embaixo. Tá, descer lá em cima fica difícil. Agora eu vou fazer mais um desse aqui para os dois lados ficarem com 4 igual. Agora é só arrematar. Se você fez com os olhinhos com a trava de segurança, eu vou deixar aqui nos cards como você pode fazer uns bordadinhos nesse olhinho para ele ficar mais bonitinho. Então aqui nós estamos na carreira, em que fizemos os aumentos. Andei 2 pontos para cá, 2 pontos para cá, do último aumento. Aqui tem um intervalo, 1, 2, 3, 4 pontos. Ok? E 2 carreiras para fazer os olhos. Como eu estou com uma linha muito fina, eu vou trabalhar em linha dupla. O nariz eu vou pular aqui, ó, uma carreira dos olhos. Vou colocar aqui centralizado. Vou colocar aqui embaixo, só para cima. Vou aproveitar essa argolinha para fechar a linha. Aqui. Aqui. Agora nós temos que passar várias e várias vezes até o narizinho ficar bem preenchidinho.
Lá em cima eu vou passar assim. Aqui, ó. Ajeito os fiozinhos. Olha só. Pra ficar todo mundo bem bonitinho. Aqui nós vamos fazer a marcação da boquinha. Ela vai descer. Coisa assim. Vou subir. Tô colocando um fiozinho só. Para que eu já consiga lá em cima colocar a sobrancelha. Esses bordados você coloca aí da forma que você acha que vai ficar mais bonitinho na sua peça, tá? Não precisa colocar igual quando eu estou colocando. Eu vou passar aqui. Vou entrar no mesmo lugar. Vou ver onde que eu saio lá do outro lado. Na mesma altura. Isso. Muito bonitinho, né? Eu falo para você centralizar na sua peça, mais ou menos, a carreira, porque a tensão do ponto influencia até na centralização da peça. Às vezes, na minha terceira carreira fica bonito, mas na sua não fica. Fica bonita na segunda, fica bonita na quarta. Porque a tua tensão de ponto é diferente da minha. Por isso, faço os bordados, prenda as partes, as pernas, os braços e as orelhas, da forma que fique mais bonita na sua peça. Mais ou menos passo onde fica aqui. Mas aí você tem que fazer... Ó, escapou uma linha. Da forma que fica mais bonitinho para você, tá? Não se preocupe, se você colocou na tua segunda carreira e não ficou igual a minha, não quer dizer absolutamente nada. Quer dizer, só que a sua tensão de ponta é diferente da minha. Isso não quer dizer que a peça está torta, nem que você fez errado. Por que eu digo isso? Isso é bem importante, principalmente quando você vai centralizar olhos, nariz, sobrancelha. Às vezes aqui eu peguei e falei para você, pule 2 pontos e faça 3 pontinhos de nariz. Mas aí na tua casa, na tua peça, são 2 pontinhos só que fica bonitinho, que fica centralizado. E você vai tentar fazer com 3 como eu fiz, como eu disse para você fazer, e não vai ficar bom. Então faça da maneira que fique mais bonitinho na sua peça. E a nossa peça está finalizada. O coraçãozinho está solto, mas você pode prender, tá? Você pode colocar um fiozinho de cada lado da mão e dar um nozinho.
Eu fiz uma outra peça, que foi o meu outro protótipo. Aqui, ó. Opa, esse aqui quer porque quer cair. Olha só, esse aqui tá no barbante 02. Fiz com agulha 2 também. O coração também tá solto. A nossa peça ficou muito, muito engraçadinha. Que bonitinho. Esse pompom. Não gosto de fazer pompom, mas fica muito fofo. Por isso que eu faço. Tá aqui. Dá pra colocar as orelhinhas assim também. Não esqueça que a receita não é engessada. Você pode fazer as suas modificações e deixar a sua marca nessa peça. Vejo você num próximo vídeo. Tchau, tchau!